Boa noite. Tá acabando. Parece que foi ontem que a gente chegou aqui, né? Misericórdia, como passou rápido. Passou rápido. A última mensagem que eu quero deixar com vocês é uma mensagem que eu intitulei Nossa Tríplice Esperança. Nossa Tríplice Esperança. E ela está num capítulo da Bíblia, no livro do Apocalipse, que eu acho que é um dos capítulos, ali, versículos mais lindos de toda a Bíblia. Está em Apocalipse, no capítulo 21. Se você trouxe a Bíblia, não vamos ter projeção agora, vamos direto à palavra de Deus e refletir nessa mensagem que encontramos aqui em Apocalipse 21, nossa tríplice esperança. Se você encontrou Apocalipse 21, eu vou ler aqui, versículo 1 a 4, e aí nós vamos analisar esses versos, encontrar nossa tríplice esperança ali. Diz assim, versículo 1, Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E verso 4 e último, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Que mensagem linda é esta do Apocalipse para nós. Que mensagem linda. Quando minha mãe começou a estudar a Bíblia, eu não venho de família cristã, sequer evangélica, cristã evangélica, mas sim católica. E a gente não tem o hábito no catolicismo de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. No dia quando eu completei 12 anos, né, no dia da minha primeira comunhão, fiz catequese, fui tomar comunhão, foi quando a minha mãe recebeu um convite lá dentro da igreja católica para estudar a Bíblia. Tinha uma conhecida dela, tocou a mão no ombro dela, olhou para ela e disse: Verinha, eu vim aqui para te buscar. Era Jesus chamando ela e chamando todos nós, nossa família, para uma transformação maravilhosa ali. Quando minha mãe começou a estudar a Bíblia, meu tio, um irmão dela, ela tinha 2 irmãos homens e ali outras 3 mulheres, irmãs, e o tio Milton, que tinha feito seminário, né? Disse assim: Vera, você vai estudar a Bíblia não é para qualquer um estudar. A Bíblia não é assim. Quem estuda a Bíblia são só os clérigos ali, aqueles que conhecem e tudo mais. A Bíblia não é para estudar, não tem que fazer isso, não. E deixa estar que minha mãe começou a estudar a Bíblia e você sabe o que acontece quando alguém estuda a Bíblia, né? Ela fica transformada, né? E Deus opera milagres ali. E um dia minha mãe começou então um grupo de estudos lá, começou a estudar o livro do Apocalipse. Foi minha mãe dizer para o meu tio que ia estudar o Apocalipse. Aí ele falou: agora sim que você vai ficar doida, porque quem estuda o Apocalipse fica louco. Ninguém pode estudar o Apocalipse. Como assim? Esse não é livro que se estude. E aí a gente abre o livro do Apocalipse e vê mensagens tão lindas, né, como aquela que nós encontramos já no capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para enviar através dos seus servos e notificar, né, através ali dos seus anjos aos seus servos, as coisas que breve vão acontecer. Felizes são aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia deste livro. Ou seja, a gente abre dizendo assim: é feliz quem lê.
Não é uma revelação de Jesus Cristo, uma revelação muito boa. E quando a gente chega no final do livro do Apocalipse, está dizendo assim, eu vi novo céu e nova terra. Que mensagem linda é essa? Nessa mensagem aqui, nesses 4 versos, eu quero compartilhar com você, como eu mencionei antes, aquilo que nós encontramos aqui como sendo a nossa tríplice esperança. Primeira esperança é uma esperança de renovação. Vi novo céu, nova terra. Esperança de que, igreja? Renovação. Guarda aí. Nossa primeira esperança é de renovação, novos céus e nova terra. Veja, quando a Bíblia menciona céu, terra e mar, e isso aparece em várias porções das Escrituras, o escritor bíblico inspirado por Deus está nos levando ao relato da criação. Vi novos céus, terra e mar. Está mostrando, nos levando ao relato da criação. Nós estudamos hoje ali de manhã, né? O texto de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que diz assim, adorem aquele que fez o quê? Céus, terra e mar. Está nos apontando lá para a criação, o Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Existem outras tantas porções das Escrituras que vai aparecer céu, terra e mar, juntos ou próximos no mesmo capítulo da Bíblia. O autor, o escritor bíblico inspirado está dizendo, olha para a criação, olha para o Deus Criador. Apocalipse está dizendo, novos céus, nova terra e novo mar. Por que a expressão mar já não existe? Porque onde está o primeiro céu? Não existe mais. Onde está a primeira terra? Não existe mais. Onde está o velho mar? Também não existe mais. O mar, na Bíblia e na nossa vida, ou para as nossas vidas, ele aparece como um símbolo de separação. O mar, ele representa para João, que estava na ilha de Pátimos, separação dos parentes, dos amigos da igreja, ele estava só. Mar é símbolo de solidão, de separação. Mar também representa a guerra. As tropas, elas vinham através dos barcos, né, pelo mar. O mar representa a destruição, dilúvio, tsunamis, destruição, medo, insegurança. Quem aqui já navegou alguma vez, passou muito medo no mar? Já aconteceu isso comigo. Medo, insegurança. E João está dizendo assim, o mar já não existe. Isso significa o quê? Não mais haverá separação quando Deus recriar novos céus e nova terra, amém? Não mais haverá guerras, não mais haverá destruição, não mais medo, não mais insegurança, tudo será passado. Veja, nossa primeira esperança que está relatada em Apocalipse capítulo 21 é a esperança de renovação. Nossa primeira esperança aqui é de que, igreja? Renovação. Guarde isso no seu coração. Aqui também, no versículo 2 de Apocalipse capítulo 21, agora, o ventilador fez bem, mas ele espalha as páginas da Bíblia. Aqui eu vou abrir Apocalipse, capítulo 1, 21, versículo 2, assim, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus como noiva adornada para o seu esposo. João disse, eu vi, novos céus, nova terra, eu vi a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus como uma noiva adornada para o seu esposo. Curioso, olha que curiosidade interessante. Depois de Deus haver criado um mundo, em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Depois ali de criar céus, terra e mar, diz Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 15, que Deus criou o Éden, o jardim do Éden, e deu para os nossos primeiros pais. E no livro do Apocalipse não é diferente. Depois de haver criado novos céus, terra e mar, Deus então cria agora a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém representa o Éden restaurado. Poderíamos estudar em Apocalipse 22 ali, 21 e 22, ainda as características da Nova Jerusalém. Tem o rio de Deus, tem a árvore da vida ali, é o Éden restaurado. Quando nós abrimos a Bíblia, em Ezequiel capítulo 31, versículo 9, fala do jardim de Deus, o Éden. Mas em Hebreus capítulo 12, versículo 22, fala da cidade de Deus. A Nova Jerusalém
é o Éden restaurado, como uma noiva adornada para o seu esposo. A propósito, ontem a gente viu uma noivinha entrando aqui. Que coisa linda, não é verdade? E vocês nunca vão esquecer dessa cena. Esse camarada aqui estava quase desmaiando ali do meu lado. Eu estava só olhando para ele. Se ele cair, eu seguro o pastor Samuel. E as perninhas dele começaram a bambear assim. Eu vi ali, viu? Mas eu estava próximo ali, não vou deixar cair não. Mas eu já passei por isso também. Eu passei por isso, eu já não lembro mais nem quanto tempo faz. Vai completar agora 31 anos. Não posso errar, hein? 20 de abril de 1995. Estou lascado. Eu descobri que as minhas filhas estão envelhecendo, pastor Samuel. Já pensou? Já que até casei uma. 31 anos, mas eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei na igreja e tal, ali com a minha mãezinha, me deixou lá na frente. Misericórdia, como aquele terno pesava nos meus ombros. Pesava ali. Agora, uma coisa eu não entendo até hoje, só a eternidade, eu acho que nem a eternidade vai revelar. Como é que ela se apaixonou por mim, eu não entendo. Porque se olhasse de frente para mim, parecia que eu estava de lado. Se olhasse de lado, sumia, só aparecia o nariz. Eu fico pensando, Deus, a graça é fantástica, não é verdade? E ela se apaixonou por mim. Olha só, Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Obrigado, gatinha. E eu vejo ela entrando com o paizinho dela. Que coisa mais linda desse mundo. Essa moça aqui entrando na igreja. E Deus está usando essa figura. Figura do casamento. O casamento que aconteceu lá no Éden, ele está acontecendo agora. Uma nova boda. Mas não é a boda de Adão com Eva. É a boda de Jesus com sua igreja. Uau! E ele olha para nós como sendo essa noiva. E nós somos a noiva do Cordeiro. Que lindo ali. Como Deus nos ama. Como Jesus nos ama. Como uma noiva adornada para o seu esposo. Vi novo céu e nova terra. Qual é a primeira esperança, igreja? Renovação. Ele vai renovar todas as coisas. Sabe qual é a segunda esperança? A primeira é de renovação. A segunda esperança é a esperança da presença. Qual é a segunda esperança? Da presença. O que diz a Bíblia? A palavra do Senhor diz assim: eu vi grande voz vinda do trono. Bom, quem é que se assenta no trono? É Deus. Que cor que é o trono? Azul, cor de céu, de safira. Mas sabe que no livro do Apocalipse, aqui uma vez me intrigou esse negócio, né? No livro do Apocalipse, fala que o trono de Deus, ele aparece branco. Lembra disso, não? Aí eu fiquei encasquetado, pastor Samuel. Por que no Apocalipse é branco e lá Moisés vê azul, Ezequiel vê azul? E eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, por que no livro do Apocalipse é branco e lá é azul? Por que aqui é branco? Mudou o trono de Deus? E aí eu entendi que não mudou, é o mesmo trono. Sabe o que aconteceu de diferente? É que no livro do Apocalipse diz que todos os salvos, eles vestirão vestiduras brancas. E eles vão se assentar com Deus no trono do Cordeiro. Aí quando João viu, ele só viu tudo branquinho, porque estava todo mundo sentado no trono do Pai ali. Não é lindo isso? Todo mundo sentado no colo do Pai ali, ele viu, é branco, é tudo branco lá em cima, agora é tudo branco, porque está todo mundo sentadinho no colo do Pai e de Cristo Jesus. Essa voz que vinha do trono disse o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles. Esperança da presença. Eu olho para esse texto, eu fico pensando assim, gente do céu e da terra também. Que negócio é esse? Hoje a gente fala assim, o céu é o lugar onde Deus está, onde Ele escolheu estar.
Paulo, ele fala do céu, dizendo assim, eu conheço um homem, se no corpo ou fora dele, eu não sei, foi levado ao terceiro céu. Por que terceiro céu? Paulo estava falando dele mesmo, que foi levado ao terceiro céu, a morada de Deus. Ele teve uma visão da morada de Deus. Por que terceiro céu? Porque o primeiro céu é esse céu aqui, onde o drone ontem voa, os passarinhos voam, não é verdade? Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu dos astros, onde estão a lua, as estrelas, as galáxias. E o terceiro céu é o local de morada do Altíssimo. Lá é onde Deus está, o seu tabernáculo. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, o novo céu e a nova terra, e o local da morada de Deus vai ser aqui, e o tabernáculo vai ser aqui. Deus vai transportar o seu tabernáculo para a nova terra, o seu trono estará aqui. E diz assim, o tabernáculo de Deus estará com os homens, e Deus mesmo estará com eles. Quando a gente abre a Bíblia em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, eu mencionei esse texto também em nossos estudos, diz lá o seguinte, vocês, Deus falando para Moisés, vocês me farão um tabernáculo, um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Agora, esse tabernáculo que era sombra, segundo o modelo do celestial, o celestial vai estar aqui conosco na terra. Agora, é interessante, Deus sempre quis estar no meio do seu povo. É igual um pai cujos filhos ali, de repente, começam a casar e ir embora, ele quer estar junto com os filhos ali. O pastor aqui já falou, quando eu me aposentar, eu vou estar lá na barreirinha, lá, junto, perto dos meus filhos. Lá, né? A gente quer estar junto. E Deus também quer estar junto com os seus filhos, especialmente seus filhos que Ele enviou Jesus, seu Filho amado, para nos salvar, para nos redimir na cruz do Calvário. Agora, quando a gente abre a Bíblia em João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí no versículo 14 diz o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Interessante que quando a gente lê a Bíblia em português, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É que não dá para colocar a palavra que está original no grego, porque essa palavra não existe no português. Foi uma palavra que foi criada mesmo em grego, para dizer o que acontece quando Jesus veio a esse mundo. Sabe qual é a palavra que está lá? A palavra que está lá é a seguinte, e o verbo se fez carne, Deus se fez homem, e se tabernacularizou entre nós. Ele armou a sua tenda e esteve aqui conosco. Ou seja, o próprio Deus, ele fez o seu tabernáculo aqui com a gente, estando aqui com a gente. Então o tabernáculo representa a presença do próprio Deus. É o símbolo da presença de Deus. Eu ouvi uma voz do trono dizendo, o tabernáculo de Deus vai estar com eles. O próprio Deus vai estar conosco. Uau! Qual é a segunda esperança? A esperança da presença de Deus conosco no novo céu e nova terra para toda a eternidade. E nesse dia, Cristo Jesus vai estar na porta da Nova Jerusalém, olhando para aquela fila interminável ali de salvos, e vai dizer assim, venham benditos de meu Pai. Entrem do posse do reino que está preparado para vocês desde quando? Desde a fundação do mundo. Bênção. Qual é a primeira esperança? A primeira esperança de renovação. A segunda esperança? Presença. E a terceira e última esperança? A esperança da ausência. A segunda é da presença, a presença de Deus. A terceira esperança é a esperança da ausência. Por que a ausência? Porque nesse novo céu e nessa nova terra, diz o versículo 4, que João diz, e o Senhor Deus lhes enxugará toda a lágrima. O que vai ter? Não vai ter lá. Não vai ter mais morte. O que mais? Nem luto. O que mais? Nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Essa é a esperança que a gente tem, a esperança da ausência de pecado e pecadores para todo sempre. Ellen White
No livro Grande Conflito, última parágrafo, última frase, diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior de todos os mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo declaram: Deus é amor. Esperança da ausência de pecado e pecadores, e não mais grande conflito. E o livro de Isaías, falando sobre um novo céu e nova terra que Deus vai criar, diz que nós não vamos ter lembrança das coisas passadas. Eles vão forçar para lembrar e não vão lembrar. E alguns dizem assim: quer dizer que eu não vou lembrar da minha esposa? Não, lógico que eu vou lembrar dela, eu vou lembrar da minha filha. Quero estar lá junto com a Aninha, com a Maria, com o Eduardo, com vocês, que eu hoje aqui conheço, nossa família ampliada aqui. A gente passa a amar vocês, é tão gostoso isso. A gente vai ter lembrança dos nossos amigos, dos nossos queridos, dos nossos amados, sim. A gente vai passar um tempo, não vai mais ter lembrança das coisas ruins que a gente viveu aqui. Amém? Isso tudo vai ficar no passado. Mas e como assim, pastor? Veja, hoje, eu não falei para vocês, normalmente quando eu chego num lugar novo, eu falo que eu sou surdo de um ouvido, eu sou surdo desse ouvido aqui direito. Eu ouço muito pouco com esse ouvido aqui. Quando eu era jovenzinho ali, eu tive muito problema de ouvido, acabei desenvolvendo um tumor no ouvido, tive que operar, perdi a maior parte da audição desse ouvido aqui. Até ontem eu estava numa mesa aqui, alguém me chamou de certo, pensou: esse pastor é mal educado, nem cumprimenta a gente. Não, é que eu sou surdo mesmo. Eu não escuto. E isso foi um trauma muito grande para mim, o dia que eu tive que ir para uma mesa cirúrgica. Eu tinha muito medo de pensar que alguém ia abrir aqui o meu ouvido, a minha cabeça aqui para tirar um tumor, um negócio muito assustador. Eu tive muito medo, foi algo assim muito intenso que eu vivi naquela época. Passei por trauma assim por meses, enfim, uma série de coisas. Mas isso já está fazendo hoje 30 anos. Eu nem sinto mais nada, não lembro de mais nada. Do que eu passei, do que eu senti, já era, passou. A única coisa que eu sei é que eu tenho um zumbido miserável aqui que não para nunca. 10.000 Hz aqui, sem parar. Mas isso também não dói, incomoda, mas não dói. Talvez aqui eu esteja falando para alguém mais que sofre com um zumbido aí no ouvido, enfim. Mas eu não lembro, não me dói mais, passou. Imagina que isso faz 30 anos. Quanto tempo vai ser a eternidade? Vai ser eternidade. A eternidade, perto do que a gente viveu aqui, 50, 60, 80, 90, talvez 100 anos no muito ali. Quando passar 1.000 anos, 2.000 anos, o que a gente vai lembrar dessa miséria que a gente viveu aqui? A única lembrança que a gente vai ter quando a gente olhar para as mãos e pés de Jesus e o seu lado. Nenhum de nós carregará qualquer marca, mas ele carregará as marcas do pecado para toda a eternidade. Esse é Jesus. Nós não teremos mais lembrança, porque não haverá mais morte, não haverá mais luto, não mais pranto, não mais dor, não mais doença, não mais desemprego, não mais drogas, bebida, não mais mentira, não mais guerra, não mais separação. As primeiras coisas passaram. Diga amém. Qual é a primeira esperança? Renovação. Segunda esperança? Da presença. Vocês falam tão bonito. Da presença. E a terceira esperança? Da ausência. Eu vou aprender a falar igual a vocês falam muito bonito. Esperança da ausência. Eu quero concluir da seguinte forma. A gente olha isso tudo como estando no futuro, não é verdade? Uma renovação que vai acontecer quando Jesus voltar. A presença de Deus nesse mundo quando Jesus voltar. A ausência do pecado quando Jesus voltar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa tríplice esperança você pode viver hoje já. Por quê? Porque Deus em Cristo Jesus pode renovar meu coração
hoje. Amém? E Ele quer renovar o meu coração hoje. Ele quer trocar o meu coração hoje, fazer uma cirurgia. E todos os dias Ele quer me dar um coração novo, renovar, recriar. E Ele pode fazer isso agora, hoje, no seu coração e na sua vida. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando que passa da morte para a vida? Quando ele crê. Então, essa renovação pode acontecer hoje na minha e na tua vida. Jesus disse, está relatado em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham em... Quando? Agora, já. A partir de hoje você pode ter essa vida que Jesus quer te dar, renovar teu coração, teu ser. Em 1 João 5:11 e 12, João ele diz o seguinte, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele, preste atenção, aquele que tem o Filho tem a vida. Amém? Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus hoje, levante a mão. Você já tem essa vida, essa esperança de renovação na sua vida hoje, agora, amém? Qual é a segunda esperança? Da presença. Mas a presença de Deus estará conosco, sim, quando Jesus voltar no novo céu e nova terra. Mas diz Isaías, capítulo 57, versículo 15, não eu, diz assim, porque assim diz o alto, sublime, o que habita a eternidade, o qual tem nome santo, eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? A esperança de que Ele vai habitar conosco, ela é real e vai assim acontecer. Mas se você aceita Jesus, Ele diz assim, eu quero habitar no teu coração hoje. Eu vou armar uma tenda ali. Se você ouvir a voz, abrir a porta, eu vou entrar e eu vou habitar contigo. Amém? Não é maravilhoso isso? Qual é a terceira esperança? Da ausência. Da ausência do pecado. Isso a gente estudou ontem e hoje, né? Sobre a justificação, sobre a santificação. Se você crê em Deus, você é justificado, você é perdoado, você é liberto da condenação do pecado, amém? E você está justificado sobre uma plataforma que Deus tem feito uma obra de libertar você da escravidão do pecado. Deus, Ele vai purificar a terra quando Jesus voltar com fogo, mas Ele quer enviar o seu Espírito como fogo hoje, para entrar na sua vida e purificar o seu coração e a sua vida, o meu coração e a minha vida. Aquilo que Ele fará no futuro, Ele quer fazer hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esperança de renovação no futuro e agora. Esperança da presença de Deus no futuro e agora habitando no nosso coração. Esperança da ausência de pecado e pecadores do futuro, mas a certeza de que eu tenho perdão dos meus pecados e a libertação da escravidão dos pecados também é quando? É agora, é hoje, para todo aquele que nele crê. Tríplice esperança. Você já pode pregar esse sermão, viu? É só abrir e ler, está ali. 3 esperanças. Qual é a primeira esperança? A segunda e a terceira, da ausência. Receba essa bênção para esse ano, para a eternidade em Cristo Jesus. Quanto tempo falta para que a esperança da volta de Jesus se concretize? A gente viu hoje que falta quanto? Muito pouco. Hoje de manhã. O Evangelho será pregado. Os últimos acontecimentos serão rápidos. E falta só um pouquinho mais e Jesus vai voltar. Amém? Falta só um pouco mais. E a gente vai cantar essa música. E essa última música que eu escolhi para a gente cantar, nesses momentos que Deus me deu a oportunidade de fazer meditações com você, estudar a palavra com você,
Eu quero deixar essa tríplice esperança com você, na sua vida, no seu coração. E que esse hino marque o final, né, desse encontro, das meditações que Deus permitiu fazer aqui com você, de que é só um pouco mais. E a gente vai estar com Jesus para sempre. Amém?